Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Então, hoje, nossa terceira videoaula. Na aula anterior, eu tinha encerrado o conteúdo aqui do capítulo sobre Mesopotâmia e Egito e tinha passado para a casa da apostila para vocês. Então, pega a apostila, pega caderno para a gente fazer a correção. Vamos começar com a página 37, organize as ideias. Espero aí, por favor, que todo mundo tenha feito a tarefa de casa, entendendo o quanto é importante a gente fazer a tarefa aí nesse momento aí de quarentena, certo? 37, organize as ideias. Vamos analisar a formação de algumas palavras? Eu acho esse tipo de tarefa fantástico para a gente entender que as palavras, o nome das coisas, né, não é escolhido aleatoriamente. As palavras têm sentido, têm significado e por meio delas a gente entende muito do que quer dizer aquilo ali, certo? Bora lá, letra A. Quando um líder político é considerado também um deus, seu governo recebe o nome de teocracia. Teo significa Deus, cracia se refere a governo. Sendo assim, se unirmos ambos, podemos afirmar que teocracia significa governo de Deus. Sabendo disso, responda às civilizações estudadas. Responda. As civilizações estudadas eram teocracias? Por quê? Sim, né? Se a gente para pensar aqui no caso, os egípcios, eles vão acreditar que o governante deles, que no caso é o faraó, ele é o quê? Ele é o próprio Deus. Então, política e religião estão misturados? Sim. Se eu paro para pensar no caso da Mesopotâmia, o rei, ele é um escolhido por Deus. Mas, mesmo ele não sendo Deus aqui no caso, ele está concentrando poderes políticos e religiosos ao mesmo tempo também? Sim. Então, a gente vai afirmar o quê? Que sim, tanto os egípcios vão acreditar que os faraós são divindades, né? E os mesopotâmicos vão ter aí na figura do rei um líder que ele também é político e religioso ao mesmo tempo. Certo? Letra B. A palavra antropozoomorfista é resultado da junção de antropo, que se refere a ser humano, com zoo, referente a animal, e morfista, referente à forma. A qual característica da religiosidade egípcia essa palavra faz referência? Essa palavra ela faz referência à mistura das formas religiosas. Como assim? Se eu paro para pensar aqui na página 37, a representação do deus Anubis, ao mesmo tempo que ele tem a forma já vem de morfo, né? Que ele vai ter a forma humana, ele também tem a forma o quê? Animalesca. Então essa palavra ela faz referência à mistura, né, das formas humana e animal. Gente, a minha rua, o barulho tá parecendo que tem uma festa, né? A gente tá aí de quarentena, mas tem uma galera que ainda tá aí em circulação, né? Então vamos só dar um jeitinho de ignorar o barulho. É muito complicado pra mim gravar aqui as videoaulas pra vocês sem que não tenha nenhum barulho, certo? Página 38. Vocês vão fazer uma pesquisa a respeito da mumificação. Faça uma pesquisa sobre como era a técnica usada na mumificação e se esse processo era aplicado a todas as pessoas que viviam no Egito Antigo. Então a gente comentou que a religião vai ser algo extremamente importante para o egípcio e além da religião, a morte também vai ser algo muito importante. Porque é a partir da morte que as pessoas acreditavam na teoria da mumificação, da ressurreição. E que para isso era importante você conservar o corpo das pessoas por meio que da mumificação, uma técnica que se vai se desenvolver. Só que o que acontece? Gente, é o desenvolvimento ali do nascimento da medicina. Como assim, professor, o nascimento da medicina? É por meio dessa técnica que eles não acabavam com o corpo da pessoa. Eles vão desenvolver técnicas, por exemplo, para tirar, por meio do nariz, por exemplo, o cérebro, para dissolver, por exemplo, alguns outros órgãos, tirar órgãos como o intestino, fígado e conservar em potes com líquidos que fizessem esses órgãos sobreviverem, né, conservarem. Ou seja, eu tô agora desenvolvendo técnicas de circuncisão aqui no corpo, eu tô desenvolvendo técnicas de instrumentos, né, bisturis, não bisturis no nível profissional que a gente tem hoje, mas facas, né, algo bem rudimentar ainda. Líquidos de conservação. Eu vou descobrir, por exemplo, o corpo depois que eles tiravam os órgãos principais, mas um órgão que eu não posso tirar, o coração.
Lembra, o coração vai ser importante para o quê? Para balança, lembra? E aí, no caso, eu vou deixar aquele corpo ali em torno de 40 dias em sal, porque o sal, ele conserva a carne, né? E aí depois eu vou perfumar aquele corpo, enrolar com atas para conservação. Como que eles vão fazendo isso? Por meio do teste da experiência, né? Até eles alcançarem um nível que eles falam, não, isso aqui é um nível de conservação bacana. Alguns corpos ainda, dependendo, né, se fosse um faraó extremamente poderoso, eles vão tendo o rosto coberto com ouro. No caso, a gente vê lá a imagem de abertura do nosso capítulo, na página do livro, na verdade, na página... Página 6, a gente tem aqui mostrando a máscara mortuária do faraó Tutankhamon. Vai ser uma das máscaras, um dos achados mais importantes da história da humanidade. Então, dependendo do nível de importância desse faraó, ele ainda poderia ter uma máscara mortuária de ouro, certo? E lembrando que as tumbas ainda vão ser repletas de comida, de metais preciosos, enfim, para aguardando essa ressurreição aí dessa pessoa. Só que o que acontece? Viu que tem um monte de etapa para fazer a mumificação? Então, fazer a mumificação gerava o quê? Custo. Todo mundo, será que tinha condições de pagar por isso? Não. Então, apenas as pessoas mais bem estabelecidas economicamente, e os faraós, é claro, vão ter condições para essa mumificação. As pessoas, no caso, menos favorecidas, elas não vão ter isso, né? Vão ser ou enterradas ou até mesmo descartadas no Rio Nilo. Descartadas é uma palavra muito pesada, eu sei, mas veladas, né? No Rio Nilo, enfim. Vamos entender que o modo como eu trato um corpo na Idade Antiga é totalmente diferente de um modo como eu trato hoje, né? A questão dos velórios, isso depende muito da cultura do povo, certo? Beleza, e aí vocês vão explicar isso para mim na pesquisa. Página 38, aqui no finalzinho, interpretando documentos. Leia alguns artigos do Código de Hammurabi. A. Se alguém fizer uma acusação a outrem, a outra pessoa, e o acusado for ao rio e pular neste rio, se ele afundar, seu acusador deverá tomar posse da casa do culpado. E se ele escapar sem ferimentos, o acusado não será culpado. E então, aquele que fez a acusação deverá ser condenado à morte, enquanto que aquele que pulou no rio deve tomar posse da casa que pretendia ser o acusador. B. Se alguém trouxer uma acusação de um crime frente aos anciões e este alguém não trouxer provas, e se for pena capital, este alguém deverá ser condenado à morte. E C, aqui na página 39, se alguém roubar gado ou ovelhas, ou uma cabra, ou asno, ou porco, se este animal pertencer a um deus ou à corte, o ladrão deverá pagar 30 vezes o valor do furto. Se tais bens pertencerem a um homem libertado que serve ao rei, este alguém deverá pagar 10 vezes o valor do furto. E se o ladrão não tiver com o que pagar o furto, então ele deverá ser condenado à morte. A gente viu então que no caso o Código de Hammurabi ele vai ter diversas leis e uma das mais famosas é a lei de Talião, né? A do olho por olho e dente por dente, certo? Vocês iam responder as tarefas. Identifique as leis citadas para A, B ou C, de acordo com o textinho, né? Se fosse A, vocês iam colocar a lei A, B, lei B e C, lei C. O Código de Hammurabi permitia a um acusado provar que não era culpado. Sim, letra A. Aqui ele tá falando, né? Se alguém fizer acusação ao outrem e tudo mais, e esse acusado aí, ele não tiver provas e tudo mais, a gente tá falando aqui sobre a letra A, certo? O Código de Hammurabi determinava que é necessário provar a culpa do acusado. Sim, olha aqui na B. Se alguém trouxer uma acusação e não tiver provas, essa pessoa também vai ser recriminada. Então, letra B. Existia punição para o crime de perjúrio, isto é, para aquele indivíduo que dava falso testemunho. Sim, a gente viu isso tanto na letra A quanto na letra B. Então, vocês vão colocar A/B. Na letra A, então, aquele que fez a acusação deverá ser condenado à morte. No caso, aquele que acusou, mas não está provando, né? E na letra B, que também fala sobre isso.
Aquele que traz as provas, não trouxer provas, este alguém deverá ser condenado à morte. Então, letra A e B. Existia diferença de punição dependendo do status social do indivíduo condenado? Sim. E aí, qual que é a lei que fala sobre isso? A C. Vocês iam colocar a letra C. Na letra C aqui, se fosse um rei, ele pagaria quantas vezes? 30 vezes mais. Se fosse uma pessoa que servisse ao rei, 10 vezes mais. Olha a diferença. Então, dependendo do status social dessa pessoa, essa pena poderia ter um valor maior ou menor. Tranquilo? Próxima tarefa aqui, a gente iria na página 40. Hora de estudo, que é a página 40 e 41, certo? A escrita criada pelos egípcios era bastante diferente da escrita cuneiforme. Lembra, a gente falou que os mesopotâmicos vão desenvolver a escrita cuneiforme e os egípcios vão ter uma escrita hieroglífica. Tranquilo? Novamente os barulhos, né, da rua. E aí a gente tinha os desenhos, né, aqui. Não quer dizer, gente, que esses desenhos aqui significam tal igualzinho, tá? Número 1. A escrita criada pelos egípcios era bastante diferente da escrita cuneiforme. Observe, aí cada letra aqui um significado. Essa imagem apresenta uma série de hieroglifos, os desenhos que formavam a escrita egípcia. Nesse mesmo quadro também estão as letras correspondentes ao nosso alfabeto. Usando esse código, decifre as frases da imagem a seguir com a ajuda de seus colegas. No caso, isso aí vocês iam fazer sozinhos em casa. No quadrinho da letra A, o que essa frase significa a partir do momento que vocês fizessem a tradução? O faraó é o governante supremo, beleza? E no quadrinho da letra B, as pirâmides foram os túmulos dos faraós. Fazendo aqui a tradução, tranquilo? Bem de boa essa. Número 2. O processo de mumificação se desenvolveu no Egito e não na Mesopotâmia. Justifique essa diferença utilizando seus conhecimentos sobre a religiosidade desses dois povos. Por que a mumificação se desenvolveu na Mesopotâmia e não no Egito e não na Mesopotâmia? Porque no Egito a religiosidade vai ser algo extremamente importante, de modo que aquele povo vai acreditar que depois da morte haveria um tribunal de Osíris, né, por meio que do peso da balança, por meio que da balança e o peso do coração com a pena, essa pessoa talvez poderia voltar à vida, né, voltar à ressurreição. Então, por isso era importante conservar o corpo da pessoa para que ela assumisse uma vida após a ressurreição. Já os mesopotâmicos não vão ter esse tipo de lenda, certo? 3. Estabeleça a relação entre o processo de mumificação e o desenvolvimento da medicina no Antigo Egito. Fundamental a gente entender como que muitas das coisas que a gente tem hoje já estão se desenvolvendo desde a Idade Antiga, desde antes de Cristo, por exemplo. É por meio dos rituais de mumificação que muitas técnicas de como abrir um corpo, como conservar órgãos, como estudar o corpo humano, a anatomia, a forma aqui do corpo humano, estão começando a ser feitos. Então, qual que é essa relação direta entre medicina e mumificação? É por meio da técnica da mumificação que está se começando a estudar os corpos humanos. Tranquilo? Desenvolvendo instrumentos, técnicas de conservação, técnicas de corte, enfim, tá? 4. O historiador grego Heródoto, ainda na antiguidade, fez a seguinte afirmação: o Egito é uma dádiva. O que é dádiva? Presente do Nilo. De acordo com seus estudos nesse capítulo, explique a frase de Heródoto. Por que o Heródoto disse que o Egito é um presente do Nilo? Lembra, quem que é Nilo? É o rio. O que o Heródoto quer dizer com isso? O Egito e todo esse sucesso que o Egito tem, lembra, o governo dos faraós dura 3.000 anos. Muito tempo. Por que tudo isso aí acontece? E tem como que a gente pode explicar a frase do Heródoto?
graças à presença do rio Nilo, que vai estar presente em todo o Egito, inicialmente dividido em duas partes, Alto e Baixo Egito. Depois o Menes unifica tudo, né, com o governo de um faraó só. Enfim, o rio Nilo, ele vai estar presente em todo o Egito, lembrando que esse Egito é cercado por desertos, é cercado por outros mares com água salgada. Então, graças à presença desse rio, é possível que exista vida no Egito, é possível que exista agricultura no Egito e é possível que o Egito seja essa sociedade incrível aí, como foi, que durou 3.000 anos, basicamente. Tranquilo? Viramos aqui para a página 41, número 5. Leia os fragmentos de texto a seguir sobre o legado. O que é legado? A história dos sumérios. Lembrando que os sumérios são um dos povos que viveram dentro da Mesopotâmia. É quase certo que a roda feita de madeira maciça foi inventada ali. Uma carroça de rodas maciças podia, se puxada por um boi, exercer a capacidade de carga de uma fila de homens. Antes da escrita e da leitura, surgiram em uma das cidades da Mesopotâmia por volta de 3.400 a.C., embora o Egito também seja um candidato a essa honra. A escrita inicial tinha a forma pictográfica. Pictográfica quer dizer de quê? De símbolos por meio de desenho. E as figuras eram desenhadas com um instrumento pontiagudo sobre o barro úmido, então posto para secar e endurecer. Um dos propósitos da escrita era registrar os gêneros alimentícios e os tecidos levados ao templo, também usados como armazéns. Então, nesse primeiro textinho aqui, falou sobre a questão da invenção da roda e sobre a questão da invenção da escrita. Tranquilo? Próximo texto. A Suméria ainda continua conosco de pequenas maneiras específicas, além das descritas anteriormente. Os sumérios usavam um sistema de contar baseado no 12, em vez de 10. Mantemos isso na contagem no nosso minuto de 60 segundos, de hora de 60 minutos, do dia de 24 horas, do ano de 12 meses e do círculo de 360 graus. Também mantemos a crença sumérica do 13 como número de azar. Tranquilo, vamos aí para as questões. Identifique as criações dos sumérios citadas no texto. Primeira criação que eles citam, a questão da invenção da roda. Roda que vai ser uma coisa, que vai ser uma grande tecnologia, né? Quando surge, a roda hoje pra gente é extremamente importante. Vamos pensar, por exemplo, nos meios de transporte, tá? Então, criações. A roda, a escrita pictográfica, como que vai ser o nome dessa escrita aí pra eles? Cuneiforme, né? E a contagem do tempo em grupos, né? No caso aí, eles fazem essa contagem por meio do número 12. A gente também vai ter agrupamentos que a gente faz para fazer formas de contagem, né? No caso, no nosso exemplo, contar o dia em 24 horas, um agrupamento de números. E, por último, aí a gente pode pensar a negatividade com o número 3, né? Algo que ainda muitas pessoas têm essa superstição, certo? Então, a roda, escrita pictográfica, a contagem de tempo em grupos de 12 e crenças como a negatividade número 13. Tranquilo? Bora para a letra B. Cite uma importante função da escrita na sociedade suméria. Por que a escrita surge? Gente, quando a sociedade vai ficando muito grande e eu preciso fazer a cobrança de impostos, registrar o que aquele rei tem ou não tem, como que eu faço isso? Por meio da escrita. Então, a escrita ela vai ser usada para se fazer o registro, por exemplo, aí ele traz o texto dos gêneros alimentícios e dos tecidos que eram levados aos templos dos reis. Tranquilo? Letra C. Em que lugar eram armazenados os gêneros alimentícios e os tecidos recolhidos como impostos? Aí ele colocou aonde no texto? Eram armazenados nos templos, tá? Lembrando que aí que quem que tá fazendo essa anotação aí no caso aí vai ser os sacerdotes, né? Que vão calcular e recolher os impostos. Tranquilo? Número 6. Leia o texto. Só outra coisa. Mas e os escribas? Os escribas são responsáveis pela escrita das coisas, né? Aqui no caso, os sacerdotes, eles estão responsáveis por calcular e recolher os impostos, tá? A diferença. 6.
Leia o texto a seguir sobre o Egito Antigo. Tal como os habitantes da Mesopotâmia, os egípcios fizeram progressos práticos nas ciências. Lembra, o que é ciência? É tudo aquilo que eu posso provar. Demonstraram excelente capacidade de engenharia nas construções. Na área da medicina, os médicos egípcios foram mais eficientes que seus colegas da Mesopotâmia. Identificaram as enfermidades, reconheceram que a falta de higiene estimula o contágio, tinham algum conhecimento de anatomia e realizavam operações, circuncisões e remoções de abscessos dentários. Quando a gente fala essa palavra médico, gente, não é um médico tal igual a gente tem hoje, tá? Lembra que eu tô falando de uma sociedade antes de Cristo. Então é algo ainda muito rudimentar, né? Inicial ainda. Assinale a alternativa que representa a causa do desenvolvimento da medicina entre os egípcios. Por que existe o desenvolvimento da medicina no Egito? É por causa do poder do faraó? É por causa da crença de que os deuses provocavam as enfermidades? É por causa dos rituais de embalsamento? Ou porque a riqueza que predominou, por causa da riqueza que predominou no Egito Antigo? Gente, vai ser por causa dos rituais de embalsamento. Então, graças a isso, eles puderam começar a estudar o corpo humano, começar a estudar instrumentos, estudar fórmulas, né, para conservar os corpos. Tranquilo? Gente, agora eu vou passar para vocês as tarefas do livro de atividades. Eu dividi em duas partes, primeiro da apostila e depois o livro de atividades, para não ficar muita tarefa junto, tranquilo? Livro de atividades, página 15, 16, 17, 18 e 19, tranquilo? E aí na nossa próxima videoaula a gente vem com a correção. Espero, por favor, que todo mundo faça, tranquilo? Um beijo e todo mundo fique bem.